Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, esse dicionário das obras políticas do Châtelet, do Duhamel e Pizier. Não sei que editora que é essa aqui não. Esse aqui estranho, é pesado pra caralho, é gigantesco, maluco. Uma verdadeira enciclopédia do pensamento político. Desde o momento, nos albores da história, em que os homens se fixaram em comunidades estáveis, alguma forma de transação política, a palavra deriva, como se sabe, de polis, que é a cidade-estado na Grécia Antiga, logo se estabeleceu entre eles. Regras de comportamento individual dentro do coletivo tiveram de ser estudadas, discutidas e aprovadas para se transformarem em normas administrativas do todo social. Viver é politizar, eis uma das principais máximas da civilização. Especular sobre isso numa constante busca de aperfeiçoamento das formas de convívio tem sido uma das características marcantes da humanidade. Eis porque se reveste de tão significativa importância cultural o lançamento em língua portuguesa deste dicionário das obras políticas. Os 166 verbetes ensaio, que integram o seu texto, constituem a abrangente crônica da incessante procura pelo homem sapiens de um código social que possa ao mesmo tempo ser útil ao indivíduo e à comunidade humana, desde a célula familiar até os limites mais amplos da aldeia global em que mais e mais se vê instalada. A ordem alfabética dos verbetes, classificado pelos nomes dos autores, facilita a leitura, embora seus textos não se limitem ao meramente informativo, mergulhe no analítico por vários ângulos, cultural, histórico, sociológico, remissivo. As obras selecionadas para esse detido exame não refletem preferência pessoal dos organizadores e redatores, todos professores universitários de nomeada internacional, mas são aqueles que ao longo dos séculos efetivamente contribuíram de alguma forma para aprimorar ou às vezes perturbar a procura de uma norma de comportamento. É o caso do Minha Luta, Mein Kampf, de Adolf Hitler. Assim, em suas 1304 páginas, o dicionário das obras políticas revela um panorama crítico, interpretativo, analógico das interpretações da ciência política, desde os tempos de Platão até os tumultuados dias que vivemos. Mais um lançamento de categoria da editora Civilização Brasileira. Vamos conhecer um pouco desse calhamaço aqui, François Châtelet faleceu em 26 de dezembro de 1985, algumas semanas antes da entrega das provas finais deste dicionário, a edição do qual consagrou suas últimas forças. Cada um dos autores que contribuíram para a elaboração do presente dicionário é responsável unicamente pelos seus textos. Os 3 coordenadores assumem sozinhos a responsabilidade do conjunto. Os colaboradores aceitaram participar sem ter tido conhecimento quer da lista definitiva das obras selecionadas, quer dos autores chamados a analisá-las. Então, participaram a galera da elaboração desse dicionário. Vamos à apresentação dele, E depois vamos ao adorno e sua mínima moralia. Quando decidimos editar esta obra coletiva, comprometemo-nos com um duplo objetivo. De um lado, tornar conhecidas obras que de diversas maneiras marcaram a reflexão política no seio da cultura mediterrânea europeia e suas extensões posteriores, desde seus marcantes primórdios históricos, como a Tora, a narrativa de Tucídides e os diálogos de Platão até os nossos dias. Por outro lado, suscitar, por parte dos numerosos e diferentes especialistas, comentários forçosamente interpretativos que testemunhariam também as preocupações do pensamento político contemporâneo. Este duplo objetivo implicava uma dupla dificuldade, quanto ao número das entradas obras e, portanto, quanto à sua escolha. Assim, desistimos do caráter de quase exaustividade que o projeto de um dicionário normalmente implica. Essa decisão se nos liberou de notas curtas que só divulgam alguns títulos e datas, nos obrigou a operar uma seleção rigorosa e, portanto, a expor-nos à acusação de arbitrariedade. O presente dicionário trata apenas de 166 obras, de obras e não de autores, os textos constituindo um material mais diretamente conceitual. Quanto ao escrito político selecionado, ele poderá ser tanto um texto que, dentro de suas organizações e lógica internas, exponha uma concepção original da atividade política, quanto um que, dentro das circunstâncias históricas dadas, tome partido explicitamente que, em sua argumentação, define a perspectiva sobre o governo da cidade, ou ainda um texto ao qual o correr dos acontecimentos políticos tenha dado importância maior, seja porque ele lhes foi antecipatório ou causador, ou de alguma maneira os esclareça. De fato, as obras políticas aqui analisadas são em sua maioria mistos desses diversos aspectos, com 2 limites antitéticos.
O livro intelectualmente nulo que só figura aqui devido ao papel histórico desempenhado por seu autor, o que explica o Mein Kampf de Hitler, por exemplo. E o discurso coerente, completo e fundamentado sobre uma concepção do mundo e do conhecimento cujo interesse não se mede pela realização histórica. A Calipólise de Platão. A esses diversos, cidade bela, bonita, né? A esses diversos tipos foram acrescentados, além da tradição politológica, escritos cujo projeto não é especificamente político, mas cujos propósitos esclarecem de maneira decisiva a natureza do político. É o caso de Mal-Estar na Civilização de Freud, ou Para Além do Bem e do Mal de Nietzsche. Graças a essa seleção, às vezes dolorosamente operada, tornou-se possível esperar que cada um dos artigos seja, ao mesmo tempo, análise e comentário, ressaltando os pontos fortes, suas linhas de força, as invenções, as inércias, até mesmo as lacunas, as contradições e as redundâncias, multiplicando os ângulos de ataque e de esclarecimento pela referência a outras obras e a evocação, se necessário, dos efeitos da obra e das interpretações mais marcantes que ela suscitou. Os autores de cada entrada tiveram a maior liberdade, mas pedimos a eles que zelassem pela situação histórica do texto e concluíssem seus artigos com indicações bibliográficas a fim de que este dicionário se transforme em um instrumento de trabalho para estudantes e pesquisadores. Havia ainda duas questões a considerar, a da ordem de apresentação das obras e a do limite subjacente do campo histórico examinado. Para a primeira, decidimos, por uma questão de comodidade, fazer as obras figurarem segundo a ordem alfabética do nome de seus autores. Para a segunda, julgamos conveniente não tratar de obras cujos autores ainda não estivessem vivos por ocasião da entrega do manuscrito ao editor. Quanto à lista de obras que figuram no presente dicionário, ela permanece contestável, evidentemente. Às limitações referidas acima, é oportuno acrescentar nossas próprias incertezas, bem como a ocorrência de alguns atrasos tão persistentes que acabaram por nos privar de artigos com os quais contávamos. Quanto ao conteúdo, isto é, quanto aos próprios verbetes deste dicionário, cada um poderá discutir suas imperfeições. Será que trouxemos aqueles que estudam, pesquisam, se apaixonam por este tema, o instrumento que os auxiliará em seu trabalho de elaboração e de elucidação de questões políticas, empenhando-os em reflexões originais? Será que lhes oferecemos outra coisa além de uma simples compilação, como esta parece ser? Será que fomos bem-sucedidos em lhes oferecer alguma coisa como um corte vertical da pesquisa política que se faz na França hoje em dia, revelando-se a ela mesma dentro de suas tomadas de posição face ao passado ou ao quase presente do saber político? A resposta não nos pertence. Estamos pelo menos persuadidos de ter realizado uma obra ao mesmo tempo viva e abrangente. Dentro de sua diversidade e disparidade, com suas repetições e contradições, o conjunto formado por estes textos, sobre os quais não se estabeleceu nenhuma unanimidade entre nós, contribui para o debate do pensamento político contemporâneo, não somente como testemunho, mas também como participante. Assim esperamos. Então vamos ao Theodor Wieselgrund Adorno, que viveu entre 1903 e 1969, a sua obra Minima Moralia, que foi escrita entre 1944 e 1947. O que quer que faça o intelectual o faz mal. Por sua própria fragmentação em 153 notas, espécie de diário redigido durante 3 anos, de 44 a 47, não narrativa das atividades e dos dias, mas exercício de teorização sobre objetos, testemunhando ao mesmo tempo o fraco poder de protesto do indivíduo e a persistente vontade das pessoas de Frankfurt em tomar a teoria como prática verdadeira, Minima Moralia, a primeira obra de Adorno após a teoria da nova música a aparecer na Alemanha depois da guerra, em 1951, é a expressão, se não mais bem-sucedida, pelo menos mais representativa de seu pensamento. Com esse componente essencial, que é o estilo triunfo da microanálise racionalizadora sobre os materiais mais diversos e virtuosidade de uma escrita que se obriga a estabelecer da melhor maneira possível o que se pensa e o que se sente. Ela não tem a vigorosamente conceitual coerência temática de A Dialética da Razão, de 1947, ou de Dialética Negativa, de 1966. Nem aquela mais isenta por ser exigida por objetos determinados, tal como é encontrada nos diversos estudos sobre a estética, seja em Prismas ou 3 estudos sobre Hegel. Entretanto, Adorno reflete-se aí por inteiro a imagem de um homem encurralado, combativo, precipitando-se na escrita sob uma forma visivelmente marcada por Walter Benjamin, no momento em que a euforia da vitória sobre o nazismo verifica-se impotente para dissipar o sentimento de um impasse entre o social e o político. O subtítulo da obra, Reflexões sobre a Vida Mutilada
fala dessa ferida quase incurável da história, e ninguém está livre dela. O social, o indivíduo, família, mundo do trabalho e o sociocultural sempre foram para Adorno objeto privilegiado de atenção. Mas na medida em que a visão tão crítica que ele traz se aproxima da alucinação, no sentido de que ele vai ver aí uma espécie de totalidade extraordinariamente articulada, mediatizada e quase transparente, essa visibilidade do tudo torna-se desde então o batente sobre o qual a reflexão filosófica ressalta, tomando como seu princípio que precisamente o todo é o não verdadeiro, e que apenas são verdadeiros os pensamentos que não compreendem a si mesmos. A proposição é provocadora, mas ao mesmo tempo que uma denúncia de todo idealismo, ela afirma precisamente o que sustenta uma ética mínima, mas exigente, a saber, a necessidade de retornar à não-identidade, ao reconhecimento da alteridade. A alteridade do francês autorité é um neologismo originário do latim alter, que é o outro, denotando um conceito de multiplicidade interior, e que se refere ao outro, da não redução ao mesmo, a restrição das singularidades nos outros, assim como em todos os objetos não solúveis. Ética mediante palavras estranhas, como esses judeus dentro da linguagem moralia e mínima. A crítica de Adorno não passa de denúncia feroz, como em Nietzsche, tão honrado nessas partes, as minúsculas reservas de esperança permanecem decisivas, no entanto, pois é graças a elas que a autorreflexão dialética não termina em suicídio. Então, esse é um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 755 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de um conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.